Fala, meu povo. Eu sou Diógenes Pires, professor da disciplina Banco de Dados, e a pedido de alguns alunos eu vou corrigir uma questão da prova. Na verdade, é a minha versão, a minha visão sobre essa questão. Porque nós sabemos que várias formas de fazer, nós temos várias formas de fazer a mesma coisa, tá? A minha visão dessa solução, eu vou passar aqui para vocês. A questão diz o seguinte: escreva um procedure que deverá alterar o salário de um determinado cliente cujo código será informado pelo usuário atendendo as seguintes regras. Então, o que é que eu faço? Primeiro ponto, como é que eu faço para organizar meu pensamento? Vou detalhando, vou separando as informações. Então, escrevo uma procedure, eu já sei que eu vou fazer uma procedure, que deverá alterar o salário de um determinado cliente. Então, vou alterar, vou ter um update lá dentro, certo? Alterar o quê? O campo salário de um determinado cliente. Então eu sei que eu vou ter lá um update cliente set salário igual a alguma coisa. Concorda comigo? Então eu sei que aqui eu vou usar um update aqui. Uma procedure vai fazer um update na tabela cliente, alterando o campo salário, certo? Cujo código será informado pelo usuário, ou seja, haverá passagem de parâmetro. Então o pensamento é, vou criar uma procedure passando o parâmetro e lá dentro eu vou alterar o campo salário da tabela cliente quando o código do cliente for igual ao parâmetro passado pelo usuário. Esse é o pensamento. Essa é a montagem do pensamento, certo? Só que antes de eu começar a fazer a procedure, vou me ater às regras, porque a minha procedure vai ter algumas regras e eu tenho que seguir. Tá? Nesse caso, existem duas regras aqui. Caso o cliente seja do sexo feminino e possua uma conta do tipo pessoa jurídica, a Procedure deverá atualizar o salário, está aqui o update salário, acrescentando ao valor existente um montante de 5,14. Ou seja, se eu já tiver lá 100, o valor novo será 100 mais 5,14, certo? Então, vou acrescentar ao valor, ao valor existente, um montante de 5,14. O valor que eu tenho, eu vou somar com mais 5,14 daquele valor. Então, vou começar pelo primeiro ponto aqui. Tudo começa com a query. Tudo começa com a consulta. Tudo começa com o select asterisco from. Quando você vê uma procedura lá de 5 mil linhas, 10 mil linhas, tenha certeza que ela começou com select asterisco from, foram colocando os inner join, depois foram colocando os parâmetros até chegar a 5 mil linhas. Então, tudo começa assim. Vamos lá, caso o cliente seja do sexo feminino, então eu vou fazer uma consulta na tabela cliente e a minha condição é que ele seja do sexo feminino. Vamos lá para o banco, vocês já conhecem aí, né? Então eu vou usar aqui a tabela cliente, a priori, né? Mas depois eu vou usar também, ele tem que ser do sexo feminino e possua uma conta do tipo pessoa jurídica. Vamos lá, vou primeiro começar com o sexo feminino aqui. Na minha tabela cliente tem o campo que define o sexo? Tem. Então vou fazer o meu select asterisco from cliente. Como é que eu vou definir que ele é do sexo feminino? Enquanto sexo for igual a F. Então tá aqui a minha, ok? Então tá aqui a minha condição. Então eu já tenho aí o meu select inicial, tá? Segundo ponto, ele tem que possuir uma conta do tipo pessoa jurídica. Tá, mas na tabela cliente não tem pessoa jurídica. E agora? Onde é que está a informação de pessoa jurídica? Eu deveria ter aqui um modelo conceitual, um modelo lógico, para eu poder saber as relações, né? Modelo de identidade de relacionamento para eu poder saber a relação entre as informações. Só que nem sempre isso acontece. Então a gente tem que sair procurando lá no meu banco. Então estou na tabela cliente. Aqui não tem a informação de tipo de conta. Na tabela tipo conta, também não tem. Na tabela conta tem, ó.
código tipo conta, ele tem 1 ou 2. E eu tenho aqui a tabela tipo conta, que me diz que o código tipo conta 2 é pessoa jurídica. Então, se eu for na conta, eu sei que código tipo conta igual a 2 é pessoa jurídica. Tá, mas eu quero relacionar com cliente. Como é que eu chego lá? Observe. A conta, eu tenho aqui o número da conta. Cliente conta, já dá para perceber que isso aqui é uma tabela associativa. Tá? Um relacionamento muitos para muitos, lá no meu modelo conceitual, quando você deriva para o lógico, ele cria uma tabela associativa, contendo as chaves primárias, que aqui vira estrangeira, das duas tabelas principais, as duas tabelas pai. Então eu tenho aqui, na tabela cliente, o código do cliente está aqui na tabela cliente conta, e na tabela conta, o número da conta, que é a chave primária, também está na tabela cliente conta. Então eu tenho que relacionar cliente com cliente conta com conta, para poder chegar aqui no código tipo conta e dizer que ele é igual a 2. Ok? Então vamos lá. Inner join com a tabela cliente conta. Vou chamar de CC aqui. O cliente eu vou chamar de C. Então, C ponto cliente ponto, como é que é na tabela cliente, chave primária é código cliente. Então, C ponto código cliente vai ser igual a cc.código cliente. Lembre-se que a relação fazendo join é sempre a regra de tabela.chave primária. Então, tabela.chave primária igual a tabela.chave estrangeira. Essa é a regra básica para a gente fazer inner join. Tabela.primária igual a tabela.estrangeira. Então, eu fiz aqui um relacionamento entre esses dois. Vou testar. Gosto de ficar testando sempre para ver se deu alguma coisa errada, eu paro logo. Eu vou mandar exibir só a parte de cliente, tá? Para não ficar muito poluído aí. Então, eu já relacionei cliente com cliente conta. Agora eu preciso relacionar cliente conta com conta. Né? Join conta, vou chamar de CO. Então, a minha chave primária da tabela conta é número conta. Então, CO ponto número conta igual a CC, né, que é cliente conta, ponto número conta. Vamos ver se deu certo, se está tudo ok. Pronto, tudo ok aí. Então já tenho aqui a minha relação. Então o que é que ele pede aqui? Caso o cliente seja de sexo feminino, está aqui sexo feminino, e a conta seja do tipo pessoa jurídica. Ou seja, falta aqui mais uma condição. End a conta, ponto. Cadê a conta? Conta, ponto, código tipo conta. Código tipo conta igual a 2. Ops. O que foi aqui? Código tipo conta. CO, desculpe. CO.código tipo conta. Não tem ninguém, tá? Não tem ninguém que é sexo feminino e código tipo conta 2. Deixa eu ver se tipo conta 1 tem. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Sexo feminino e código tipo conta 1. Então vou mudar aqui, tá? Vou pegar esse cara 1 aqui, ó. Esse código 1 aqui. E vou chegar lá em conta. E vou alterar. Cadê? Quem é ele aqui, meu Deus? Código 1. 1001. 1001. Vou dizer que ele é código 2, tá, pessoal? Olha para não confundir, tá? Eu só fiz alterar aqui para que venha resultado no nossa query. Pronto. Agora eu tenho 2, certo? Então eu tenho duas pessoas com código tipo conta igual a 2 e do sexo feminino, ok? Então, 2 pessoas. O código 1 e o código 3. Agora tem mais uma coisa aqui, ó. Ele fala que o código será informado pelo usuário, ou seja, tem mais uma condição aqui, ó. End o cliente ponto
código cliente seja igual a alguma coisa, que isso vai ser informado pelo cliente. Mas só para testar, eu vou botar aqui eu vou escolher aqui o código 1, certo? Então na minha procedure, essa consulta aí vai ter que me trazer algum resultado, ok? Depois eu vou substituir esse código aqui 1 pelo código que o usuário vai apresentar para mim, ok? Então tá aqui. A minha primeira parte da procedure tá aqui. Então eu vou fazer logo, tá? Vou fazer logo a primeira parte. O que eu vou fazer agora? Criar procedure. Botão direito, create procedure, SP aqui de padrão, só para a gente saber o tipo de objeto. Altera salário. Escrevi certo? Acho que sim. Então criei aqui, vou tirar os comentários. Altera salário. Lembra que a nossa procedure vai receber um parâmetro? O parâmetro vai ser o código do cliente, né? Vou chamar ele de code cli tipo int, porque eu sei que ele é do tipo int aqui. Ok? Tipo int. Agora aquela query, ó, jogo aqui dentro. Só que para eu poder fazer esse carinha funcionar, eu tenho a opção de colocar ele dentro de uma variável e depois testar a variável. Ou posso testar direto. Para ficar mais didático, eu vou criar uma variável. Tá? Vou criar aqui. Vou criar uma variável chamada. Tá, osso aqui, ó. Vou chamar ela de opção 1. Tá? Não faz muito sentido, mas é porque ela é a primeira opção aqui. Opção 1 do tipo int. Por que tipo int? Porque eu vou receber o count dele. Ó. Eu vou receber o count dele. Vou fazer um teste aqui. Vou receber esse count aqui. Ó. Se esse count trouxe resultado, quer dizer que existe uma pessoa que atende aquelas condições. Se o resultado do count fosse 0, então aquela sentença seria falsa. Então vou colocar aqui. Sempre para setar uma variável eu tenho que colocar o set aqui. Set op1 vai ser igual, abre parênteses, tá aqui, fechou parênteses, ponto e vírgula. Lembra que o código do cliente eu vou passar por parâmetro? Então aqui eu tiro e boto 1, ok? Agora vamos fazer a condição. Se esse op1 aí for maior do que 0, quer dizer o quê? Que ele que aquele valor, que essa condição foi atendida, tem uma pessoa para alterar, certo? Então, aqui dentro, eu vou colocar o meu update, que é o que diz aqui, ó, alterar o salário no tamanho do cliente. Update salário 7. Desculpe, update cliente 7 salário igual a o salário que ele já tem mais o percentual, que é salário vezes, quanto é? 5,14 vezes 5,14 dividido por 100. Tá aí meu percentual. Tá aí a minha primeira parte. Então isso aqui já foi. Ó. Beleza? Agora vamos para a segunda parte. Caso o cliente tenha efetuado mais de 2 empréstimos ou a soma dos empréstimos deste cliente seja maior do que R$ 1.567,90, ele deve calcular um outro valor. Então vamos lá. Caso o cliente tenha efetuado mais de 2 empréstimos, vou chegar aqui na minha query, esse aqui já foi, vou pagar. Como é que eu sei que o cara efetuou um empréstimo? Na tabela empréstimo. O código do cliente está aqui? Está aqui, beleza, ótimo para mim. Então vamos lá. Tudo começa com select asterístico from. Select asterístico from
empréstimo, eu quero saber se ele efetuou mais de 2 empréstimos, certo? Então, o código cliente foi igual. Vou escolher um cara aqui, depois ele vai ser pego pelo parâmetro, tá? F9 aqui não vai, tá? Pronto. Então a soma dos empréstimos, que ele fez 2 empréstimos, né? Deu 60. A soma dos empréstimos deu 60. Então a minha condição é, ou ele fez mais 2 empréstimos, ou a soma de todos os empréstimos dele é maior do que esse valor. Então vou pegar essas duas informações aqui, ó, e colocar dentro de duas variáveis para poder fazer o if depois, a estrutura de condição. Então eu vou criar, antes de jogar lá, vou criar duas variáveis. Uma para contar a quantidade de empréstimos e uma para botar o total do valor, tá? Aqui em cima no declare eu vou colocar mais duas. Declare quantidade de empréstimo do tipo int, que ele vai contar, né, o valor. Declare total soma do tipo float, vai ficar mais fácil aqui. Ok? Então agora que eu já tenho as duas variáveis, eu vou pegar esses dois caras, jogar aqui, pode ser aqui embaixo, para a gente ficar mais organizado. Então, a quantidade de empréstimos vai ser aqui, ó, 7. Esse cara aqui vai ser igual a isso, fechou parênteses, ponto e vírgula. Vou indentar. Então, eu vou jogar na quantidade de empréstimo o que é a quantidade de linhas que atende essa condição, só que não vai ser 1, né? Vai ser o que? O parâmetro que ele recebeu aqui, o cliente que ele passar. Tá aqui. E o outro vai ser o total, vai ser 7 total igual, abre parêntese, bota aqui a query, fechou, também vai ser o cliente, fechou. Aqui agora eu tenho os dois, quantidade de empréstimos e total de soma. O que é que ele me diz? Caso tenha efetuado mais de 2 empréstimos ou a soma for maior do que esse cara aqui, aí é essa atualização aqui. Então vamos para a estrutura de decisão. Então vamos lá. If, eu não sei se precisa de parêntese para colocar o ou, não lembro, mas eu vou botar. If a quantidade de empréstimos for maior do que 2, não é maior ou igual, é maior, certo? Ou o total da soma for maior, é maior ou não é igual, maior do que isso aqui. Lembra que no lugar da vírgula é ponto, no lugar do ponto é nada? Se for ou isso, então eu vou fazer o mesmo update daqui de cima, só que no lugar de 5,14 vai ser 10,23. Tá aí. É isso? Pronto, é isso. Facinho, facinho, hein? Mas executar para ver se vai dar certo? Vai que eu tô mentindo, não deu erro. Deu erro onde aí? Declarante. Vamos lá. Botou o end alguma coisa aí. Ponto e vírgula. Rapaz. Professor que tira ponto por causa de ponto e vírgula, que absurdo. Vamos lá ver se foi agora. Agora foi, ó. Maldito ponto e vírgula, né? Então está aqui criado nosso objeto. A gente pode fechar ele aqui. E vamos simular as situações, tá? A primeira situação é cliente sexo feminino, pessoa jurídica. Vamos ver aqui na minha tabela cliente. O código 1. Código 1 é uma mulher, certo? E o que mais? E vamos ver se ela é tipo pessoa jurídica. Código 1, cliente conta, código 1, 1001. E conta 1001 é tipo 2, que é pessoa jurídica, certo? Então, se eu
chegar aqui, chamar a procedure passando o cliente 1, esse 100 aqui, ó, tem que subir para acrescentar 5,14 aqui. Então vamos chamar a procedure call sp altera salário, passando o parâmetro do código do cliente, que é 1. Rodou com sucesso. Vamos ver lá a tabela cliente se atualizou. Aqui, 5,14. Beleza. Rodou bonitinho aqui. Ok. Pronto. E aqui foi errado. Ele rodou também o masculino aqui. Foi o que eu fiz errado aqui. Text4F. Código tipo 2. Text4F. Por que eu tenho que ver esse cara também se ele é masculino? Ah, pessoal. Tudo errado aqui. Teria que botar condição aqui também. Faltou aqui uma besteira. Faltou a besteira aqui. Eu não vou cortar esse vídeo não, vou deixar assim mesmo, tá? E vou fazer tudo de novo. Não vou cortar não, vou deixar assim. Aqui tava 100. Aqui não lembro quanto tava. Vou botar 100 também, tá? Faltou aqui uma besteira aqui. Vou alterar. O que a gente fez? Isso é bom, a gente descobriu os erros aqui. Vive a coisa, né? Então o que a gente fez? A gente deu um update na tabela cliente, salário e tal, mas não botou condição. Tem que botar condição aqui, ó. Enquanto o código do cliente, cadê? Foi igual isso aqui, ó. Eu tenho que ter esse cara aqui. Senão ele vai alterar tudo. Tem que ter esse cara aqui. E aqui também. Ok? Vou rodar de novo. Zero erro. Vou testar de novo. Não salvar a mudança aí. Então tá aqui, vou atualizar. Então esse cara aqui, Maria, que é do sexo feminino, que é do tipo conta 2, vamos ver, só ela que tem que alterar. Vamos ver se ela foi, só ela mesmo, cliente, bela. Pronto, agora sim, aí, só ela que mudou. Porque ela é do sexo feminino, o cara é masculino, então não tem nada a ver. Agora deu certo, beleza? Só queria saber se vocês estavam atentos mesmo. Pronto, agora vamos para a segunda situação. Caso o cliente tenha efetuado mais de 2 empréstimos ou a soma dos empréstimos seja maior do que tanto, vamos procurar um cara que tenha isso aí. Vamos ver o cara 2. Ele não é mulher, é homem, mas tanto faz. Eu quero saber se ele tem mais de 2 empréstimos. Vamos na tabela empréstimo. Quem tem mais de 2 empréstimos aí? Mais de 2? Ninguém, né? Ele tem que ter mais de 2 empréstimos. Eu vou botar esse cara aqui como 6. Então agora, esse cara aqui tem 3 empréstimos. Tá? E eu vou fazer outra coisa. Eu vou botar os empréstimos dele todos igual a 1. Porque aí ele só vai atender uma condição. Então, a soma dos empréstimos dele vai dar 3.
mas ele tem mais de 30 empréstimos. Ele não atende essa condição, mas atende a essa. Então eu vou pegar o cara 6, código do cliente 6. Então, cadê o cliente? Cliente 6. Vamos arredondar? Vamos botar 100 aqui. Pronto. Esse cliente 6, ele tem que passar a ter um valor de 10,23. Ele não vai atender essa condição aqui, mas vai atender a essa aqui. Vamos lá? Cliente 6. Vou rodar aqui. Executou. Cliente. Aqui. Entre 10,23. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que a explicação tenha sido bem clara, objetiva. Caso não tenha sido, manda um e-mail para mim. Estou à disposição. Quem tiver contato, liga. Se você não é da turma e caiu de paraquedas nesse vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. E é isso aí. Caso vocês queiram outras questões, o pessoal da minha turma precise que a gente faça outras questões, nós vamos passar para vocês por esse canal de comunicação. É a melhor forma. Tá? Então, um abraço.